depois da nossa história? Jesus. Falar o que é Jesus até não é tão difícil. Jesus é o divisor de água, que dividiu a história antes e depois dele. Agora, quem é Jesus é muito complicado. E eu pretensiosamente vou falar um pouquinho sobre Jesus. Jesus é um espírito de 15ª grandeza. Um espírito que tem como a sua régia, a sua governança, segundo a orientação da espiritualidade, 5 planetas. Um planeta em construção, um planeta primitivo, um de provas e expiações, que por acaso somos nós, um de regeneração e um que está em processo de planeta ditoso. Ele governa esses planetas. E por governar esses planetas, aqueles espíritos os planetas são o órgão, sua morada provisória, existe um intercâmbio. É evidente que o planeta é em construção, ainda está em formação, e lá é um processo, está construindo uma casa. O primitivo é um processo onde nós vivenciamos, há milhões de anos atrás, aquela parte do Homo erectus, o primata, e o de provas e expiações, onde nós, espíritos terrestres, estamos transacionando para o mundo de regeneração. Jesus encarnou no momento crucial de nossas vidas, crucial, onde estávamos saindo do processo primitivo e entrando no de prova e expiações. Ele veio para nos dar a oportunidade de despertar para a responsabilidade e a necessidade dos valores morais. Nós vivíamos naquela época, antes de Jesus, uma tremenda confusão, onde não se tinha valores, onde não se tinha nenhum tipo de conexão com a espiritualidade, onde não havia respeito, onde a tirania moral existia. Eu falo tirania moral porque se você falar em tirania, logo se pensa nos algozes, naqueles imperadores que fazem com que a população sofra, que oprime um grupo, uma sociedade. Mas existe a tirania informal, que muitos de nós acabamos ocorrendo, acabamos fazendo e sendo tiranos. Que é aquele que quando eu, de alguma forma, uma forma única, ou seja, uma pessoa apenas, eu posso ser para essa pessoa um tirano ao ponto de fazer com que ela comprometa a sua vida e até sua reencarnação. Porque quando os meus valores, quando a minha imoralidade, quando o meu orgulho, a minha vaidade é muito forte, é muito comprometedora, e eu tenho pessoas ao meu lado em que eu consigo de alguma maneira manipular, me impor sobre ela, e eu não estou falando até na sociedade, nas empresas, eu estou falando em nossa vida pessoal, nossos filhos, nossos esposos, esposas, irmãos, pessoas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, são frágeis e estão ao nosso lado para que nós possamos contribuir com essa fragilidade, tentar protegê-las, orientá-las. E às vezes nós utilizamos isso para extravasar as nossas frustrações.
sentimentos que nós temos no dia a dia, de baixa estima, sentimento de rejeição, e nós precisamos extravasar isso de alguma maneira, em vez de refletirmos, em vez de trabalharmos isso em nós, a gente acaba transferindo, descarregando esse sentimento para aquele que estão ao nosso lado. E Jesus encarnou para isso. Esperavam o Messias, o Rei, o Salvador, a ideia que nós tínhamos, a ideia da religiosidade milenar. Já vinha sendo preparado isso há vários e vários séculos, há milênios, de que viria no momento certo o Messias, um rei, que dissiparia todo o mal que havia na terra. Ele viria para destruir os algozes, para destruir os Césares, os líderes. Ele viria com seus anjos, seu exército de anjos poderosos, com espada flamejante. Só que Jesus, a proposta que Jesus tinha e tem para nós é outra completamente diferente. Quando ele aqui chegou de forma anônima, numa manjedoura, mostrando a simplicidade, encarnou da mesma forma como todos nós encarnamos, não veio dos céus através de cavalos de fogo, e se materializou poderoso. Ele veio do ventre de uma mulher, Maria ou Miriam, encarnou da mesma forma, encarnou da mesma forma que nós encarnamos, né? Vindo do útero, na simplicidade, um período da sua vida que nós não conhecemos, sua infância, sua adolescência, quando ele se preparava, porque como ele encarnou aqui em nós, por incrível que pareça, Jesus, esse Espírito poderoso, que passou milênios se preparando, porque se ele estava num grau evolutivo imenso, para ele poder chegar ao padrão vibracional da Terra, ele se preparou durante milhares de anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, não existe ainda uma informação precisa. Ele se preparou para entrar. E como nós, ele teve o véu parcial do esquecimento, para que se preparasse, porque ele tinha que ser a nossa referência. Era muito fácil, como nós, hoje, que temos o nosso véu do esquecimento. Então Jesus, ele veio se preparando lentamente, e aí ele se tornou o Messias, o Mestre. Aos 30 anos, depois de 3 décadas, ele estava preparado, e nós também estávamos preparados para entender, ou tentar entender, aquilo que ele veio nos trazer de informação, como governador planetário que era. O que ele veio nos trazer é tão simples, tão simples. As principais frases de Jesus: amar o teu Deus sobre todas as coisas. Deus é tudo, a natureza, os animais, a vegetação, o alimento que comemos, o ar que respiramos, a chuva, o sol. Então sermos gratos por tudo isso, porque é isso que nos mantém vivos no planeta. O teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Aí está a frase chave para iniciarmos o nosso processo de evolução e de reforma íntima. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, para que eu possa amar o meu próximo, eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, eu não saberei o que é amar o outro. Eu, como homem, por exemplo, por enquanto, não sei o que é engravidar. Por enquanto, não sei, estou mudando tanta coisa, né? Mas eu não sei o que são os 9 meses de gravidez.
Eu imagino, porque eu tenho minha esposa, tive minha filha, né? Então eu observo as dores das costas, o pé inchado, né? Os enjoos, a vontade de comer tijolo. Então, esse processo, imagina. E é o que nós temos que fazer. Como podemos amar alguém? Como podemos respeitar alguém se a gente não se respeita, não se ama? E a gente não se ama. Por que a gente não se ama? Porque outra frase que Jesus falou, que ele afirmou, acreditando em nós. Ele afirmou: vós sois deuses. Podes fazer o que eu faço e muito mais. Ele afirmou. Quem de nós aqui acredita que é Deus? Que tem o poder de Deus? É muito difícil, né? É muita responsabilidade, não é? Porque a gente logo imagina, bom, se eu sou Deus, como Jesus era, eu tenho que sair por aí pregando, eu tenho que sair por aí curando, né? E eu tenho que resolver o problema de todo mundo, como Jesus fez, não é? Não é isso que ele nos trouxe como informação. Ele quis dizer que por sermos deuses, podemos resolver todos os nossos problemas. Não é o dos outros, o nosso. Sabe por que não é o dos outros? Porque nem Jesus, poder, ele pode, ele podia e pode resolver o problema de todo mundo. Não é nem instalar dedos, é um simples olhar. Todos os nossos problemas estariam resolvidos se ele atuasse. Porque querer ele quer. Ele quer que todos os problemas se resolvam. Mas ele não atua. Ele poderia acabar com as guerras, ele poderia acabar com as doenças, ele poderia eliminar todos os problemas do planeta. Mas ele não faz isso. Ele simplesmente, no momento da sua vida, como é que ele fazia para curar as pessoas? As pessoas o procuraram para curar. Ele dizia que era um modelo e guia. Ele falava: você só vai ao Pai através de mim. Venha aqueles que querem ser curados, né? Ele falou: venham os sofredores, que eu os acolherei. E o pessoal ia. Estava todo mundo sofrendo. Mas por que eles iam? Por que a gente vem numa casa assim? Por que a gente vai num templo religioso? Católico, evangélico, urbano, candomblé, não importa. Ele está em todos. Qual é a religião de Jesus? Vocês sabem qual é a religião de Jesus? Amor. Quem falou amor, parabéns. Jesus não tem religião. A religião de Jesus é o amor cósmico universal. Então ele vai, quem tiver, vem os aflitos, que eu acolherei os aflitos. Então, todo mundo aflito naquela época, era assediado, era cego, era estrupiado, né? Paralítico de nascença, ia buscar ele. Só quando ele chegava para: o que queres que eu faça? Ele perguntava. Ora bolas, o cara está cego, o cara é mudo, o cara é surdo, é paralítico. Como assim? O que queres que eu faça? Mas que pergunta é essa? Isso é respeito. Aí ele vai falar: eu quero que me cures. E ele perguntava 3 vezes. Bater a afirmação. Tens fé? Tenho, mestre. Tens fé? Sim, Rabi. Tens fé? Sim. É afirmação. Tenho fé. E se a pessoa tivesse fé, ela seria curada. Quem não tivesse, não seria curado. Haja visto os 10 leprosos, que nem os 10 não foram curados. Porque Jesus, ele nos trouxe o nosso poder de volta, gente. É isso que ele nos disse. Ele nos trouxe o nosso poder de nos tornarmos pessoas melhores, poder de nos curarmos espiritualmente, porque cada um de nós é uma centelha divina, é uma parte
do Criador. E o Criador que a gente entende não é aquele ser forte, barbudo, né? Que fica no trono, que nem a fábrica da Et, tomatinho, esse tomate não, esse tomate sim, esse tomate não, esse tomate sim. Ele não faz isso, ele não julga. Deus não julga. Essa força poderosa que a gente chama de Deus não julga. Jesus não julga. As forças que regem o universo não julgam, mas também não perdoam. Eu sempre falo isso, alguém já deve ter escutado. Sabe por que não perdoam? Porque eles nunca se magoam, nunca se ferem, nunca. Eles amam, porque quem ama, quem falou de amor, quem ama é isso, quem ama simplesmente ama, não perdoa, compreende e respeita as decisões. É isso. Às vezes a gente fala que a gente ama a pessoa, o filho que é mais, né? Que é o mais próximo, porque marido é aquela história. A gente já ouviu falar aí, ex-marido, né? Ex-cunhado, ex-sogra é difícil, mas ainda tem, né? Mas tem ex-filho? Tem. Nem para o homem, tá? Porque a mulher é mais difícil, mas nem para o homem tem ex-filho. Eu posso até dizer assim: olha, de hoje em diante eu te deserdei, você não é mais meu filho. Eu consigo? Não tenho. Porque está decretado no universo. Houve uma concepção espiritual. Quando eu estava na espiritualidade, ou até encarnado, quando esse espírito vai encarnar, que pede, procura os seus pais, e se eu estou encarnando, desdobramento, eu e minha esposa nos encontramos junto com uma falange de espíritos, familiares, protetores, guardiões, ficam como testemunhas, dando aval daquilo que está ocorrendo. Essa é a principal concepção na espiritualidade. Quando eu aceito ser o pai, ela aceita ser a mãe. Quando existe essa aceitação, uma energia poderosa que a gente não entende, conecta com as forças que regem o universo. Existe um vínculo energético indestrutível. Indestrutível. Ali se forma a concepção, bem antes da concepção orgânica, talvez até dias, semanas, meses, décadas depois, porque às vezes esse espírito tem que se preparar para o seu processo reencarnatório, e às vezes muito antes, e muitas vezes o processo reencarnatório requer os três se preparando durante meses, anos, décadas, e às vezes até séculos. Como assim séculos? Então ela vai viver um século, vai ter filho, o pai dizendo não, para outra encarnação. Olha como é complexo. E Jesus veio para isso, para nos despertar. E nessa complexidade de comunhão familiar, necessariamente não consanguínea, mas sim espiritual, uma família espiritual, mesmo que nesse intercâmbio, nesse momento de comunhão, alguém desista, ou a mulher, talvez um aborto, ou o espírito, muitas vezes, ele desiste. Pode ocorrer? Pode. Se não for compulsório, tá? Porque tem encarnação que é compulsória. Você vai encarnar, acabou. Não tem jeito. Mas eu posso desistir no caminho. E a mulher abortar. Não, gente, não é regra, tá? É isso. Nós somos hoje quase 30 bilhões de espíritos no planeta, 8 encarnados, cada um tem o seu projeto reencarnatório, tá? Então não existe nada, não existe regra. Ó, isso aí, a gente até faz, né?
A gente lê os livros e depois sai por aí fazendo regras, né? Não, cara, eu li no livro tal que é assim. Não é isso, cara, estou só dizendo, para a gente entender a complexidade de nossa existência, que é maravilhosa. A encarnação é uma bênção para nós, espíritos, divindades, imortais. E Jesus, na sua simplicidade, veio nos tentar mostrar, e continua tentando nos mostrar isso. O quão importante essa comunhão de espíritos que nós chamamos de família espiritual. Não tem como nos desvincularmos, não tem como. A partir do momento que a gente se vincula, esse vínculo permanece, é um decreto. Podemos nos encontrar daqui a 1000 anos, ou não? Mas já ouvi falar que o espírito, ele pode ser degradado para outro planeta, e lá nesse planeta, ele tinha aqueles que ele amava. Como esses? Ele teve que vir, né? Você ouviu falar nos capelinos, né? Tem a história dos capelinos, os que saíram do planeta regenerado, ou melhor, de prova de expiação, que já estava entrando na regeneração, né? E que por não se adaptarem a esse processo, foram exilados, mandados para onde? Vocês lembram? Para a Terra. Para a Terra. Muitos daqueles que estavam... Você ouviu falar aqui do planeta Quiron, né, dos exilados da Terra? Ouviu falar sobre isso? Né? Pode deixar que esse cara está bagunçando muito assim. A metade dos governantes vai tudo para Quiron, graças a Deus. Tomara que vá tudo para lá. Já ouviu falar disso? Faz muito na internet sobre isso, né? Então, o que acontece? É assim que funciona. Nós somos um grande condomínio galáctico, onde Jesus, você dizer que ele é o síndico, desse condomínio. Quando bagunça aqui, tira daqui, bota para cá. É uma forma bem esdrúxula, né, que eu estou falando. Então, essa ligação jamais se perde. A conexão que existe de um espírito com o outro jamais se perde. Sabe por quê? Porque, só para vocês terem uma ideia, a luz viaja a quase 300 mil quilômetros por segundo. Você acende a luz, ela mais ou menos isso. O pensamento não tem medição, ele é imediato. O que eu quero dizer? Que quando você pensa em alguém, já está na pessoa. É mais rápido que o WhatsApp, ligar no WhatsApp, tá? É mais rápido. Na hora que você pensa, a pessoa já está conectada. O que ela pode, de repente, fazendo uma figuração aqui, ela está com o telefone desligado. Você está ligando para ela. A ligação não está chegando nela. Só que por que ela não recebe? Porque está com o telefone desligado. Você não está conectado, não é assim? Mas eu estou ali ligando para a pessoa. E o pensamento é assim, nós estamos todos interligados. Todos. Então só para vocês terem uma ideia, aquele namorado que não deu certo, fazia parte do nosso projeto reencarnatório. Né? Aquele marido mala sem roda, sem alcinha, sem alça, sem rodinha, que a gente empurrava, que a mulher teve que empurrar até o fim né? Trocou a chave da porta para não entrar mais, faz parte. Mas eu não tive filho com ele, mas faz parte. Tudo isso são aprendizados. A gente costuma dizer que são os companheiros de jornada. Por quê? Porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Ou seja, Ele tinha algo para ensinar e nós deveríamos ter algo para aprender. Então eu tinha que ficar com aquele camarada lá. Eu tinha que ficar até o final. Não é isso que eu estou dizendo. Ele passou na sua vida para ensinar algo. Você passou na vida dele para ensinar algo para ele. Muitas vezes ensinar o que não se deve fazer, né?
não se deve fazer, porque é assim que funciona. As pessoas estão nas nossas vidas como professores do que se deve, do que se não deve fazer. A gente escuta muito isso em psicanálise, que meu pai era agressivo, então eu sou agressivo porque é uma fidelidade emocional. Meu pai era alcoólatra, eu bebo por causa do meu pai bebia. Meu pai batia na minha mãe e eu tenho essa tendência porque Gente, isso não existe. O livro dos Espíritos já nos fala isso. Não existe genética, nem orgânica, quanto mais psicológica e emocional. Os pais são exemplos sim. São exemplos sim do que fazer e do que não fazer. Cabe a nós verificar, filtrar e tocar nossas vidas. Jesus é tudo isso, o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Ele está conosco o tempo todo. Essa nau chamada Terra está sob o comando dele. Nada está fora do comando. Até essa confusão que está acontecendo, gente, essa bagunça que está aparente bagunça em nosso país, no mundo afora, nas guerras, nos conflitos. Aparente por quê? Porque nós estamos observando e se somos contra, nós não podemos avalizar aquilo que está ocorrendo. Para encerrar, eu quero só que vocês entendam. Se algo imoral, que a gente acha que é imoral, está ocorrendo, não existe meia imoralidade. Ou seja, existe meia grávida? Ou está grávida ou não está. Não tem meio grávida. Então, se eu não quero, se eu não concordo, que eu vejo que é imoral, eu não posso não concordar com essa imoralidade, esse desrespeito do ser humano, e de repente, uma coisa bem tola, mas só para entender o que é um ato de imoralidade. Imoralidade é tudo aquilo que está fora das leis, não é nem do homem, da lei da criação. Se eu acho que é imoral isso, eu vou no supermercado e abro um danoninho e como. Vou no supermercado, pego uma uva que está gostosa, como, dou uma volta, como uma, vou comendo, acabo comendo um cacho inteiro. Ou peço para um amigo meu me favorecer em algo, onde deveria ter uma fila. Eu desrespeito o direito do outro porque ele é meu amigo. Então nós temos que nos policiar com Jesus. Falou assim: orai, vigiai. Milton Júnior, vocês não, eu sei que eu estou falando isso aqui para vocês, nem é para vocês, tá? Isso para mim. Eu oro muito por mim, para que tudo dê certo, né, de boa, e vigio todo mundo. Vigio meu vizinho, vigio minha mulher, vigio meu pai, eu vigio para ver o que vocês estão falando certo e estão falando errado. Esse meu comportamento está errado. Quando ele fala orai por aqueles que você não tem controle sobre eles, e não tem controle sobre você contra eles. E vigiai os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas ações. Isso é que Jesus quis dizer. O nosso maior sentimento, a maior energia, a maior construção, a maior cura, o maior remédio é o amor. É o amor. Paulo,
de Coríntios deixou uma mensagem maravilhosa, dizendo assim: mesmo que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, mesmo que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um bronze que ressoa com um sino que retira. Mesmo que eu saiba todas as ciências, fale todas as línguas, tenha o tamanho e o poder de fé, que eu movo as montanhas. Se eu não houver amor, não é nada assim. Ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, tenha a religiosidade em mim que permita que o meu corpo seja consumido em chamas. Nenhum proveito eu levo disso se não houver amor. Amor é benevolente, compreensivo, tolerante, respeitoso. Amor jamais magoa. O amor jamais terá fim. As profecias sim, as línguas se calarão. A ciência tem o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento. Mas quando o amor chegar, perfeito se tornará. Quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança raciocinava, mas me fiz homem, me despojei dos atributos de criança e comecei a enxergar Deus através do espelho, porque eu me afastei do amor. Mas eu sei que um dia eu verei face a face. Por enquanto eu conheço apenas uma parte, mas quando o amor chegar, eu o conhecerei como por ele sou conhecido. Hoje nós buscamos as nossas realizações, as nossas vitórias através da fé e da esperança. Mas só obteremos quando nós ouvirmos o que está conosco o tempo todo e aprendermos a amar. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um excelente Natal, com muita paz, muita harmonia. Jesus vai estar em nossos lares, intensamente, nos presenteando. Que nós possamos abrir a porta de nossos corações e aceitá-lo com uma prece, uma simples prece, ou então uma simples palavra. Obrigado, Mestre, por tudo que nos deste